capítulo 17. Gostaria que os irmãos estivessem bastante atentos ao capítulo 17 do primeiro livro de Samuel. Ajuntaram os filisteus as suas tropas para a guerra e congregaram-se em Socó, que está em Judá, e acamparam-se entre Socó e Azeca, em Éfes-damim. Porém Saul e os homens de Israel se ajuntaram e acamparam no vale de Elá, e ali ordenaram a batalha contra os filisteus. Estavam estes no monte do lado da Além e os israelitas do outro monte do lado da Quém, e entre eles o vale. Então saiu do arraial dos filisteus um homem guerreiro, cujo nome era Golias, de Gate, da altura de 6 côvados e 1 palmo. Trazia na cabeça um capacete de bronze e vestia uma couraça de escamas, cujo peso era de 5.000 siclos de bronze. Trazia caneleiras de bronze nas pernas e um dardo de bronze entre os ombros. A haste da sua lança era como o eixo do tecelão, e a ponta da sua lança de 600 siclos de ferro, e diante dele ia o escudeiro. Parou, clamou às tropas de Israel e disse-lhes: para que saís formando-vos em linha de batalha? Não sou eu filisteu e vós servos de Saul? Escolhei dentre vós um homem que desça contra mim. Se ele puder pelejar comigo e me ferir, seremos vossos servos. Porém, se eu o vencer e o ferir, então sereis nossos servos e nos servireis. Disse mais o filisteu: hoje afronto as tropas de Israel. Dai-me um homem para que ambos pelejemos. Ouvindo Saul e todo Israel estas palavras do filisteu, espantaram-se e temeram muito. Qual o seu problema, meu irmão, minha irmã? O que você tem enfrentado? Quais são suas lutas? Golias, ele tinha em torno de 2,75 metros a 3,5 de altura. Ele não cabe aqui. 2,75 metros a 3,5 de altura. Era o tamanho desse cara. A armadura dele pesava 80 quilos. Só a ponta da lança pesava 8,7 kg. Ele estava todo paramentado. Era um guerreiro, experimentado para a guerra. E era comum, irmãos, no meio do povo de Israel, naquele tempo, batalhas de uma nação contra outra, de um exército contra o outro, eles decidirem, talvez, a batalha com a luta de um homem só. E esse filisteu, então, guerreiro, valente, ele entre os filisteus, ele era o campeão. Era comum entre os filisteus terem lutas entre eles mesmos. E este filisteu, ele era o cara. Ele era o campeão dos guerreiros, da altura dele. E até interessante, já adiantando aqui, irmãos, nós vamos continuar lendo o texto, os irmãos vão ver que Davi, quando ele decide enfrentar esse Golias, ele pega 5 pedras. Tem gente que pensa que talvez Davi pegou 5 pedras porque ele podia errar. Não, irmãos. Se você for observar o texto da palavra de Deus e olhar um pouquinho mais na frente, você vai ver que tinha mais 4 gigantes. Davi, quando pegou 5 pedras, ele estava pronto para derrubar os 5. Ele sabia que não ia errar. Quando ele pegou as 5 pedras, é porque tinha mais 4 gigantes que foram vencidos e derrotados um pouco mais na frente. Foram mortos. Quando Davi pega as 5 pedras lisas para enfrentar o Golias, não foi porque ele poderia errar. Ele era bom nisso, na pedrada. Davi era bom na pedrada. Mas eu quero chamar a sua atenção aqui já de antemão. Quais são suas lutas, sua batalha? O que você está enfrentando assim? Nós cantamos aqui, né? Sobre o nosso Deus que luta por nós, a nossa confiança. Declaramos todas essas coisas aqui. Que Ele é o Deus que está conosco, que nós não vamos desistir, a igreja não vai, ser derrotada. Mas quantas vezes eu e você nos comportamos como derrotados? Diante, às vezes, de alguma luta, de algum problema difícil, imagina esse daqui. O texto diz, até o versículo 11, e os irmãos vão ver ainda o resto da leitura, que o exército de Israel, e inclusive Saul, que era um homem alto, ele tinha uns 2 metros de altura, Saul, não era pequeno. Ele estava com medo, experimentado na batalha, guerreiro, assim como os outros irmãos de Davi, guerreiro.
o exército de Israel estavam tremendo, com medo, apavorados, assustados. Qual é o seu problema? Qual é a sua luta? Diz o texto ainda, versículo 12. Davi era filho daquele efrateu de Belém de Judá, cujo nome era Jessé. Tinha 8 filhos. Nos dias de Saul era já velho e adiantado em anos entre os homens. Apresentaram-se os 3 filhos mais velhos de Jessé a Saul e o seguiram à guerra. Chamavam-se Eliabe, o primogênito, o segundo Abinadab e o terceiro Samá. Davi era o mais moço. Só os 3 maiores seguiram Saul. Precisava ter 17, 18 anos para cima para ir para o exército. Davi não tinha essa idade ainda. Davi, porém, ia a Saul e voltava para apacentar as ovelhas de seu pai em Belém. Chegava-se, pois, o filisteu pela manhã e à tarde, e apresentou-se por 40 dias, irmãos. Ei, não tem homem aí não? 40 dias, irmãos. Tem homem aí não? Para me enfrentar? E o exército de Israel. 40 dias, irmãos, de manhã e de noite, 80 vezes, o filisteu afrontou o povo de Israel. E não só o exército de Israel, mas, irmãos, vão ver a expressão de Davi, quem é esse incircunciso, esse endemoniado, esse filisteu, que está afrontando os exércitos de Israel. O filisteu, ele afrontava o exército de Israel, mas afrontava também o exército de Israel, porque ele, amaldiçoando, invocando os seus deuses e seus demônios, ele afrontava Israel. Só que o povo de Israel estava assustado, com medo, apavorado. O texto continua e diz: Disse Jessé a Davi, seus filhos, leva, peço-te para teus irmãos, um efa deste trigo tostado, e estes 10 pães, e corre a levá-los ao acampamento, a teus irmãos. Porém, esses 10 queijos, leva-os ao comandante de 1000, e visitarás teus irmãos, a ver se vão bem, e trarás uma prova de como passam. Saul e eles e todos os homens de Israel estão no vale de Elá, pelejando contra os filisteus. Davi, pois, no dia seguinte, se levantou de madrugada, deixou as ovelhas com um guarda, carregou-se e partiu como Jessé lhe ordenara, e chegou ao acampamento quando já as tropas saíam para formar-se em ordem de batalha, e a gritos chamavam a peleja. Os israelitas e filisteus se puseram em ordem, fileira contra fileira. Davi, deixando o que trouxera os cuidados do guarda da bagagem, correu à batalha, e chegando perguntou a seus irmãos se estavam bem. Estando Davi ainda a falar com eles, eis que vinha subindo do exército dos filisteus o duelista, cujo nome era Golias, o filisteu de Gate, e falou as mesmas coisas que antes falara, e Davi ouviu. Davi ouviu a afronta do Golias. Todos os israelitas, vendo aquele homem, fugiam diante dele e temiam grandemente. E diziam uns aos outros: viste aquele homem que subiu? Pois subiu para afrontar a Israel. E a quem o matar, o rei cumulará de grandes riquezas, e lhe dará por mulher a filha, e a casa de seu pai isentará de impostos em Israel. Então falou Davi aos homens que estavam consigo, dizendo: que farão aquele homem que ferir a este filisteu e tirar a afronta de sobre Israel? Davi já estava de olho agora na recompensa também, porque Davi já sabia que poderia vencê-lo. Ele ouviu a afronta do incircunciso, mas agora Davi, como é que é? Qual que é o presente? Eu vou casar com a filha do rei? E ainda vou ficar rico? Vou ficar isento dos impostos? Davi animou. Davi ficou mais animado ainda. E aí o texto diz: então falou Davi aos homens que estavam consigo: que farão aquele homem que feria este filisteu e tirar a afronta de sobre Israel? Quem é, pois, esse incircunciso filisteu para afrontar os exércitos de Deus vivo? Então no versículo 27, e o povo lhe repetiu as mesmas palavras, dizendo: assim farão ao homem que o ferir. Ouvindo-o Eliabe, seu irmão mais velho, falar àqueles homens, acendeu-se-lhe a ira contra Davi e disse: por que desceste aqui? E a quem deixaste aquelas poucas ovelhas no deserto?
Bem conheço a tua presunção e a tua maldade. Desceste apenas para ver a peleja? Respondeu Davi: que fiz eu agora? Fiz somente uma pergunta. Desviou-se dele para outro e falou a mesma coisa, e o povo lhe tornou a responder como antes. Interessante Eliabe, né? Por que ele não ficou irado com Golias? Por que ele não ficou com raiva de do Golias? Ele ficou com raiva, foi de Davi. Ele se levantou, foi contra o seu irmão. Interessante isso, né? Mas Davi não deu confiança, não. Diz o texto que Davi virou para o outro lado e prestou atenção no que lhe interessava. Ouvidas as palavras que Davi falara, anunciara a Saul, que mandou chamá-lo. Rei, tem um maluco aí, um rapaz doido, diz ele que está querendo enfrentar Golias. Manda chamá-lo. Mande chamá-lo. Davi disse a Saul: não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Teu servo irá e pelejará contra o filisteu. Porém Saul disse a Davi: contra o filisteu não poderás ir para pelejar com ele, pois tu és ainda moço, e ele guerreiro desde a sua mocidade. Respondeu Davi a Saul: teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, quando veio um leão, um urso, e tomou um cordeiro do rebanho. Eu saí após ele e o feri, e livrei o cordeiro da sua boca. Levantando-se ele contra mim, agarrei-o pela barba, e o feri e o matei. O teu servo matou tanto o leão como o urso. Este incircunciso filisteu será como um deles, porquanto afrontou os exércitos do Deus vivo. Disse mais Davi: o Senhor me livrou das garras do leão e da garra do urso. Ele me livrará das mãos deste filisteu. Então disse Saul a Davi: vai-te, e o Senhor seja contigo. Saul vestiu a Davi da sua armadura, e lhe pôs sobre a cabeça um capacete de bronze, e o vestiu de uma couraça. Davi cingiu a espada sobre a armadura, e experimentou andar, pois jamais havia usado. Então disse Davi a Saul: não posso andar com isto, pois nunca usei. E Davi tirou aquilo de sobre si. Tomou o seu cajado na mão, e escolheu para si 5 pedras lisas do ribeiro, e a pôs no alforje de pastor que trazia, a saber, no surrão, e lançando mão da sua funda, foi-se chegando ao filisteu. O filisteu também se vinha chegando a Davi, e o seu escudeiro ia diante dele. Olhando o filisteu e vendo a Davi, o desprezou, porquanto era moço, ruivo e de boa aparência. Disse o filisteu a Davi: sou eu algum cão, para vires a mim com paus? E pelos seus deuses amaldiçoou o filisteu a Davi. Disse mais o filisteu a Davi: vem a mim e darei a tua carne às aves do céu e às bestas feras do campo. Davi, porém, disse ao filisteu: tu vens contra mim com espada e com lança e com escudo. Eu, porém, vou contra ti em nome do Senhor dos exércitos, Jeová Sabaote, o Deus da guerra, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos. Ferir-te-ei, tirar-te-ei a cabeça e os cadáveres do arraial dos filisteus. Darei hoje mesmo as aves dos céus e as bestas feras da terra. E toda a terra saberá que há Deus em Israel. Saberá toda esta multidão que o Senhor salva, não com espada nem com lança, porque do Senhor é a guerra, e Ele vos entregará nas nossas mãos. Sucedeu que, dispondo-se o filisteu a encontrar-se com Davi, este se apressou e, deixando as suas fileiras, correu de encontro ao filisteu. Davi meteu a mão no alforje e tomou dali uma pedra, e com a funda atirou e feriu o filisteu na testa. A pedra encravou-se-lhe na testa e ele caiu com o rosto em terra. Assim prevaleceu Davi contra o filisteu, com uma funda e com uma pedra. E o feriu e o matou, porém não havia espada na sua mão, na mão de Davi. Pelo que correu Davi e, lançando-se sobre o filisteu, tomou-lhe a espada e desembaiou-a e o matou, cortando-lhe com ela a cabeça. Vendo os filisteus que era morto o seu herói, fugiram. Então os homens de Israel e Judá se levantaram e jubilaram e perseguiram os filisteus até Gate e até as portas de Ecrom. E caíram filisteus feridos pelo caminho de Saraim até Gate e até Ecrom. Então voltaram os filhos de Israel de perseguir os filisteus e lhes despojaram os acampamentos. Tomou Davi a cabeça do filisteu e a trouxe a Jerusalém. Porém as armas dele pô-las Davi na sua tenda. Quando Saul viu sair Davi a encontrar-se com o filisteu, disse a Abner, o comandante do exército: de quem é filho este jovem, Abner?
Respondeu Abner: tão certo como tu vives, ó rei, não o sei. Disse o rei: pergunta, pois de quem é filho este jovem? Voltando Davi, de haver ferido o filisteu, Abner o tomou e o levou à presença de Saul, trazendo ele na mão a cabeça do filisteu. Então Saul lhe perguntou: de quem és filho, jovem? Respondeu Davi: filho de teu servo Jessé, belemita. Tremendo, né, irmãos? Acho que nós podíamos ficar com os 3 cânticos e com esse texto ir embora. Nesse texto aqui, irmãos, nós encontramos aqui 4 personagens principais que eu quero compartilhar com os irmãos. 4 personagens aqui: Davi, Saul, Eliabe e Golias. Como eu disse para os irmãos, lá em 2 Samuel, capítulo 21, do 15 a 22, você vai encontrar os outros 4 gigantes. Está lá em 2 Samuel, capítulo 21. Né, como eu disse para os irmãos, depois os irmãos quiserem conferir, 2 Samuel, capítulo 21, do versículo 15. 21, do versículo 15 até o versículo 22. Você vai encontrar aqui mais 4 gigantes que foram mortos pelos homens de Davi. Então, Davi, ele estava preparado, irmãos, para enfrentar esses homens todos aí. E o que eu quero compartilhar aqui com os irmãos é que Davi, ele foi um vencedor aqui. Ele venceu Golias. Ele venceu esse grande inimigo, invencível para o povo de Israel. Mas eu quero chamar a sua atenção e a minha, é que ele, antes de vencer o gigante, antes dele vencer o inimigo, ele foi vencedor nele mesmo primeiro, dentro dele. Há alguns níveis de batalha na nossa vida, irmãos, que nós precisamos enfrentar. Dentro de nós, no nosso coração, é o maior inimigo. Somos nós mesmos. Precisamos vencer aqui dentro, irmãos. A outra batalha é o exterior, é o físico. É o que envolve a sua vida, as coisas materiais, geográfico, histórico, que está aí ao redor. Mas existe um outro nível de batalha, é espiritual. Davi venceu nos 3. Mas antes de vencer o exterior, antes de vencer Golias, antes de vencer esse grande inimigo, ele venceu dentro dele. E também ele era vencedor na visão espiritual que ele tinha. Ele detectou aqui, irmãos, como eu já chamei a sua atenção, que ele enxergou que além de ele estar afrontando o exército humano de Israel, ele estava afrontando a Deus, ao exército do Senhor. Ele estava afrontando a fé, ele estava afrontando o povo de Israel. Ele estava invocando aqui demônios, como eu disse, invocando os seus deuses e afrontando o exército de Israel, o povo de Deus. E aí é preciso que eu e você estejamos atentando para isso, irmãos. Eu disse aqui outro dia, você que é lavado e remido pelo sangue do Cordeiro, você que é crente, você que está em Cristo Jesus, está na hora de você abrir os seus olhos. A sua vida não é mais só natural. Você não enfrenta só questões naturais, você enfrenta o espiritual. Você não lida mais só com o natural, você lida com o sobrenatural. Você precisa lembrar disso. Você lida com o sobrenatural. E só os que estão em Cristo enxergam isso, conseguem discernir isso e entender que em Cristo já são vencedores nesta área também. Mas é preciso que você esteja atento. Davi, ele foi vencedor por causa disso, irmãos. Ele era vencedor dentro dele mesmo, no seu coração, na confiança que ele tinha, na fé que ele tinha em Deus. Saul, irmão, se você viu e prestou atenção, Saul e seu exército, eles já eram derrotados. Antes mesmo de enfrentar os filisteus, eles já eram derrotados dentro. Eles já eram apavorados, medrosos. Eles já se sentiam derrotados antes de enfrentar um filisteu. Este era o problema de Saul e seu exército. Eles tinham lutado, não tinham lutado lá fora ainda, mas eles estavam com medo, apavorados, dormiam chorando, como derrotados, 40 dias, de manhã e de noite, 80 vezes,
eles ouviram a afronta daquele filisteu, daquele incircunciso. Quem é esse que não é crente? Quem é esse que não teme a Deus? Quem é esse que adora outros deuses e demônios para querer se levantar contra o exército do Senhor? Se levantar contra o povo de Deus? Quem é esse? É preciso atentar para isso, irmãos. Davi, ele vence, irmãos, em todos os níveis. Davi, ele tinha fé, mas algo importante que eu quero chamar a sua atenção aqui. Davi tinha unção. Davi tinha unção. Nós começamos já algumas quintas e vamos continuar quinta-feira. Estamos estudando e ministrando à igreja a necessidade de que eu e você estejamos buscando ser cheios do Espírito Santo. Constantemente cheios do Espírito Santo. Já fomos batizados, já fomos selados. Todo aquele que está em Cristo, que já foi convertido pelo Senhor, que é salvo em Jesus, recebeu o Espírito Santo. Mas você precisa buscar ser cheio do Espírito Santo, revestido de poder. Você precisa entender isso, e nós estamos estudando isso às quintas-feiras. Davi, irmãos, ele tinha fé, mas ele também tinha unção. Observe que ele enxergou e discerniu a afronta daquele incircunciso. Nós encontramos aqui, irmãos, esses 4 personagens. Davi era o ungido do Senhor. Eliabe, não ungido. Saul, o desungido ou ex-ungido. E o filisteu, o anti-ungido. Davi foi ungido pelo Senhor. 1 Samuel, capítulo 16, é só você voltar aí, né? E você vai encontrar isso no versículo de número 13. 1 Samuel, capítulo 16, versículo 13. Mas eu quero chamar a atenção a você de um detalhe aqui também importantíssimo. Olha o que diz o versículo 13 do 1 Samuel 16. Tomou Samuel o chifre de azeite e ungiu no meio de seus irmãos. E daquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Então Samuel se levantou e foi para Ramá. Vocês já prestaram atenção nesse detalhe? Você já viu no capítulo 10 como que Saul foi ungido? Vocês já prestaram atenção nisso? Davi foi ungido por Samuel, mandado pelo Senhor. Samuel usou um chifre. Olha como que Saul foi ungido. 1 Samuel capítulo 10. Versículo 1. Tomou Samuel um vaso de azeite e lhe o derramou sobre a cabeça, e o beijou e disse: não te ungiu porventura o Senhor por príncipe sobre a sua herança, o povo de Israel? Perceberam? Chifre e vaso. Vaso é feito por quem, irmãos? Por homens. O vaso do oleiro, né? Homens fazem vasos de barro. Chifre é feito por quem? O Senhor fez os animais. Davi ungido, escolhido pelo Senhor. Saul ungido, escolhido pelos homens. Não deixou de ser ungido, foi ungido. Foi consagrado rei. O Senhor o consagrou também e ungiu, mas foi por vontade humana. Davi, o Senhor. Saul, logo no início, perdeu a unção. Logo no início, ele perdeu o chamado. Logo no início, diz o texto, ele foi riscado de ser rei, porque ele desobedeceu a Deus. E o Senhor ainda usa o profeta e o repreende e diz assim: a rebeldia é como o pecado de feitiçaria, porque ele desobedeceu e foi rebelde à vontade do Senhor. Mas eu quero chamar a sua atenção com respeito a esta unção na vida de Davi. Davi, irmãos, ele não era um soldado profissional, ele não era preparado para a batalha, ele ainda era um pastorzinho, ele cuidava de ovelhas. Se vocês prestarem atenção no texto, um menino obediente aos seus pais, fazia o seu serviço com zelo, com esmero, com carinho. Ele não deixou as ovelhas abandonadas para ir lá ver a batalha, como foi na cabeça de Eliabe, querendo chamar a atenção de Davi, como se Davi fosse um irresponsável.
Davi não foi irresponsável. Davi deixou um guarda cuidando das suas ovelhas. E ele foi mandado do seu pai levar um lanche para os meninos que estavam na guerra. É claro que Davi, garoto, tinha curiosidade, ele quis ver. E viu o povo com medo, o exército com medo, o que está acontecendo? E quando ele ouve a afronta, Davi não aceita aquilo. Davi, ele teve uma visão espiritual, ele enxergou, ele tinha fé, ele cria no Senhor. A credencial de Davi, irmãos, era unção, cheio do Espírito Santo. E ele sabia disso. Ele confiava no Senhor. Era a única credencial de Davi. Um iniciante, na sua vida. Davi era um menino humilde, temente a Deus. Estava iniciando a sua caminhada. A Bíblia diz, irmãos, que Deus resiste ao soberbo. Ele não resiste à prostituta, ao pecador, ao ladrão, ao que faz coisa errada. Ele resiste ao soberbo. Porque a Bíblia diz que aqueles que se humilham, se arrependem e confessam, Deus o recebe e o aceita. Por isso que Davi é chamado um homem segundo o coração de Deus. Ele tinha um coração quebrantado. Já falei isso aqui para os irmãos. Davi, mesmo em pecado, ele adorava, servia, amava a Deus e era íntegro. O coração dele era totalmente do Senhor, inteiro. A vida dele pertencia ao Senhor. E Davi, ele era humilde, ele temia e confiava no Senhor. Davi, irmãos, passou pela escola de Deus. Ele foi aprovado pelo Senhor, dominado pelo Espírito Santo. Foi no poder do Espírito Santo, irmãos, que ele venceu o leão e o urso. Tenho dito aqui nas quintas-feiras, eu e você, nós que nascemos de novo. Se você não nasceu de novo, você não sente falta nenhuma, porque você não é crente ainda, você não sabe o que é isso. Mas para quem nasceu de novo, irmãos, nós não somos nada sem o Espírito Santo de Deus. Nós não sabemos orar, nós não sabemos clamar a Deus, nós não sabemos servir, nós não sabemos amar, nós não sabemos perdoar, nós não sabemos ter compaixão, misericórdia, nós não entendemos a Bíblia, nós não temos prazer de estar no Senhor, de estar com os irmãos, nós não temos nada disso, porque nós não temos o Espírito Santo de Deus. Agora, se temos o Espírito Santo de Deus, nós somos conduzidos e movidos por Ele, que nos quebranta, que nos move, que nos constrange a servi-lo e fazer aquilo que é agradável ao Senhor. E assim era Davi. Davi tinha visão e tinha unção, um homem de fé, irmãos. Davi, quando chega e vê os soldados com medo, inseguro, apavorado, sem garantia do futuro, sem certeza do amanhã, apavorados. Mas Davi, ele se levanta confiando no Senhor. Eliabe, irmãos, o outro personagem aqui, ao invés de se irar contra Golias, ele se irou contra Davi. Nós lemos aqui, Eliabe, aquele que achou que seria o ungido do Senhor, porque era mais alto, mais velho, mais forte. Mas a palavra de Deus diz que Deus não vê a aparência, nem a capacidade humana, Deus vê o coração. E o Senhor escolheu foi Davi. E aí Eliabe fica com ciúme, fica com raiva, com inveja, ele critica Davi. Bem sei que você veio fazer aqui, está querendo aparecer, veio aqui só para ver a batalha. O que você está fazendo aqui? Abandonou as ovelhas? Isso foi uma palavra de Eliabe para Davi, mas Davi não deu confiança às palavras de Eliabe. Antes de vencer Golias, Davi, como era vencedor dentro dele, confiava, cria, tinha unção, esperava no Senhor. Ele agora tem que vencer os críticos. Tem que vencer agora aqueles que falam e só falam, as críticas. Eliabe, irmãos, tinha preparo, era guerreiro, mas não tinha unção. Eliabe era do exército, sabia lutar, irmãos, mas não tinha unção, não tinha visão espiritual. Esse é o problema de muita gente. E que triste, irmãos, que nós não corramos esse risco de sermos, quem sabe, uma igreja que começa a andar no poder de Eliabe.
Uma igreja estruturada tem tudo, mas sem unção. Conjunto, melhor coral, melhor estrutura, melhor condição financeira, melhor estrutura. Mas se não tiver unção, não é nada. Que a casa de pedra nunca caia neste erro, nesta falha, neste pecado, de se achar, quem sabe, um dia estruturada, capacitada, um excelente grupo de louvor, música, que tremendo. E graças a Deus que isso tudo aqui eu estou falando e é verdade, porque tem. Mas que não fique soberba. E que nunca se esqueça que o que nós precisamos é de unção. Precisamos é de unção. Sermos revestidos do Senhor. Não é condição financeira, não é estrutura, não é o melhor disso, melhor daquilo, mas é unção do Espírito Santo de Deus na nossa vida. Eliabe estava com medo. Davi tinha unção, irmãos. Unção movia na vida dele. Doido, irmão, doido para pegar Golias. Eu costumo dizer que o chamado de Davi, irmãos, não foi para ser poeta, um grande salmista, um grande rei. O chamado de Davi, e é interessante que aqui se revela o chamado dele. O chamado de Davi era para a guerra. Davi foi chamado para cortar o pescoço do inimigo, a mandado do Senhor. Davi era, como é que é? Faca na caveira? Faca no dente? Como é que fala? Davi, irmãos, a alegria dele, o prazer era detonar com aqueles que eram contra Deus, contra o povo de Israel, contra o Senhor. Ele tinha sede de eliminar o inimigo. Davi foi chamado para a guerra. E é interessante, deixa eu falar um negócio para você aqui, não ficar com pensamentos tortuosos, igual eu já vi pessoas comentando. Porque Deus não deixou Davi construir o templo porque ele tinha mão de sangue. Não foi por causa disso, não. Porque Deus chamou Davi para derramar sangue. O chamado de Davi foi para a guerra. E para fazer com que Salomão não guerreasse. Salomão reinou sem sequer enfrentar uma batalha. Salomão ele só aperfeiçoou e melhorou todo o seu exército, as suas muralhas, ele estruturou tudo melhor ainda, mas ele não foi para nenhuma guerra. Davi guerreou todas as guerras para que Samuel reinasse em paz. Porque o chamado de Davi foi para a guerra, o chamado de Salomão foi para construir o templo, a casa do Senhor. Mas não foi porque Davi derramou sangue. Quando a Bíblia diz que o Senhor falou para Davi que ele não construiria, Deus não ficou chateado com Davi. Deus ficou até feliz. Que ideia é essa, Davi? Você está querendo construir um templo para mim? Que isso, Davi? Deus ficou assim, sem palavras de alegria. Embora Deus fale assim, Davi, eu não vou caber. Você sabe que eu não vou caber dentro de um templo. Mas você me alegrou muito. Só que não vai ser você que vai fazer, não. Quem vai fazer vai ser o seu filho. Em nenhum momento Deus chamou a atenção de Davi. É só para esclarecer isso, para você não ter pensamento diferente disso. Davi, irmãos, ele tinha isso no seu coração, chamado pelo Senhor. E principalmente, lutar contra aqueles que não eram de Deus, ou que eram contra Deus, né? Que se levantavam contra o Senhor, que afrontavam. Quem é esse incircunciso? Incircunciso, irmão, é aquele que não é batizado. Circunciso é aquele que não é consagrado. Lembra da circuncisão? Todo aquele que era circuncidado pertencia ao Senhor. Quem não era circuncidado não pertencia. E se tivesse alguém que quisesse viver no meio do povo de Deus e não circuncidasse, era morto ou banido. Quem é esse endemoniado aí? Quem é esse incircunciso que não quer nada com Deus, com a igreja, com o Senhor? Quem é esse aí? Se ao menos ficasse quieto, né? Muita ajuda que não atrapalha. Então cala a boca, fica quieto, não se mete. Você é um incircunciso. Davi, quem é esse incircunciso que se levanta contra o exército do Deus vivo? Irmãos, Davi venceu as críticas. Nós não podemos ser vencidos pelas críticas, irmãos. A crítica é boa, ok? Você precisa administrá-la. Eu já disse para os irmãos aqui certa feita, o problema não é o que falam de você. O problema é como você recebe. Como você assimila aquilo que falam de você. Não é porque talvez criticaram, falaram mal. Às vezes falaram a verdade. Você precisa se converter, mudar, melhorar. Às vezes falaram coisa que não é verdade.
E aí você fica chateado, magoei, não volto mais para a igreja. Não é assim? Ninguém liga para mim, né? Ninguém fez nada por mim. Quando eu mais precisei, lembra que eu falei outro dia aqui? Quando eu mais precisei, Neto, ninguém fez nada por mim. Como assim? Quem que sabia que essa hora era a hora sua? Né? Quando eu precisei, ninguém fez nada por mim. Quando foi? A gente não sabia. Acorda. A gente não sabia que era a sua hora, não. Tem pessoas assim, não tem? Nós precisamos entender isso. Como que você recebe a crítica? Perguntaram para Abraham Lincoln, quando ele governava, o que você vai fazer com todas essas críticas, Abraão? Vou viver, disse ele, de tal maneira que ninguém acredite nelas. Você não precisa se preocupar com isso não, meu irmão. Estão falando de você? Mal. É mentira. Deixa para lá, meu irmão. Você não precisa se preocupar com isso não. Ó. As pessoas vão ver que é mentira. As pessoas te conhecem. E se estão acreditando, daqui a pouco eles vão ver que estão enganados. Perseverem, fique tranquilo, fique firme. Davi não deu confiança não nas conversas dele, de Eliabe. Ele não permitiu que isso o atrapalhasse, o desanimasse. E Saul, irmão, Saul, ex-ungido, tacador de lança, ciumento, invejoso, raivoso, maluco. Saul não batia bem, ele tinha problema. Ao mesmo tempo que ele amava, odiava. Ele tinha inveja de Davi. Eu creio que Saul olhava para Davi e via assim, puxa vida, eu queria ter o que esse menino tem. E ele não tinha. Na verdade, ele já tinha perdido, né? Que a Bíblia diz que quando ele pecou, o profeta disse, hoje você foi riscado de ser rei. E a unção, Deus está passando para outro, melhor do que você. É lógico que é questão de tempo, né? Porque ficou alguns anos ainda reinando. Mas Saul reinou na carne. Saul não reinou no espírito. Saul não reinou na unção. Tanto é que Saul, a Bíblia diz que em todos os anos que ele reinou, ele não estava nem aí para a arca. Mais de 20 anos. Sem a glória de Deus, Neto. Culto sem unção. Culto sem alegria. Culto sem a glória de Deus. Culto sem sentir ou ver a glória de Deus. 20 anos. Porque a Bíblia diz que Saul, em nenhum momento, se preocupou com a glória de Deus. Ele tinha preocupação com ele mesmo e com o seu reinado, com a sua vontade, com aquilo que lhe interessava. Foi só quando Davi começou a reinar, que a Bíblia diz que Davi foi buscar a arca. Começou até errado, né? Quando ele tentou trazer a arca de uma forma que não era a própria, designada pelo Senhor. E nem com as pessoas capacitadas, porque tinha que ter unção. Interessante isso, né, irmãos? Vida cristã, eu já disse aqui para os irmãos certa feita e vou repetir. Coisa de crente é para crente. Vida cristã, irmãos, é espiritual, não é religião. Não é para qualquer um, não é para quem quer. É para aqueles que Deus chama para Ele mesmo e lhe obedecem e querem servir. Saul, ele era esse ex-ungido, irmãos, tacador de lança. E aí, irmãos, entra aquela questão, quem nós somos? Quem nós somos? De que linhagem somos? Saul de Davi? Da que tem unção ou de que não tem unção? Saul era alto, era guerreiro, mas não tinha unção. Golias, uma máquina mortífera, né? Um tanque de guerra, preparado, irmãos, para a batalha. O anti-ungido, mas Davi, irmãos, era uma flecha no arco do guerreiro, nas mãos do Senhor. Davi, cheio da unção. Eu queria trazer essa palavra para mim e para você nesta noite, para que nós orássemos e colocássemos a nossa vida diante do Senhor. Ao teu lado eu quero estar, tua mão a segurar. Sei que
és Deus que fez, também sei que és Deus que faz, e para sempre eternamente